E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual notícia. Sou a professora Andressa e nós vamos aprender um pouco sobre a estrutura de uma notícia, as características que a compõem. Vocês bem sabem que um gênero textual ele tem características específicas. Cada gênero tem as suas características específicas para que a gente consiga diferenciá-los um do outro. Vamos lá. Então, são a estrutura do gênero textual notícia, a chamada, linha fina, lead, sublead e o corpo da notícia. A chamada, ela também pode ter o nome de manchete ou título e deve resumir a ideia principal que será apresentada no corpo do texto. Chamar a atenção do leitor para que ele se interesse pelas informações que ali serão descritas. A chamada da notícia, ela sempre vai estar numa fonte diferente do restante do texto, de forma mais destacada mesmo, e não vai ter ponto final. Depois da chamada da notícia, nós vamos ter a linha fina. A linha fina ela também pode ser chamada de subtítulo e vai ajudar a explicar melhor essa chamada dessa notícia. Vai apresentar informações complementares para o leitor se inteirar do assunto que será ali tratado. E também não deve ter ponto final. A linha fina ela serve para resumir de forma objetiva o que vai ser tratado dentro do texto. Em seguida, no primeiro parágrafo, nós vamos ter o lead. O lead é a abertura da matéria e é um elemento essencial. Ele deve incluir em 2 ou 3 frases as informações essenciais que serão transmitidas ao leitor. É um resumo completo do fato que vai ser mencionado ali e deve responder algumas perguntinhas, que é o que, com quem, quando, onde, como e por que aconteceu o fato mencionado, o fato discutido dentro da notícia. Após o lead, nós vamos ter o sublead. Ele vai equivaler ao segundo parágrafo da matéria, contém informações um pouco menos importantes do que a do lead e objetiva disciplinar o ordenamento da notícia. O lead e o sublead normalmente vão conter entre 3 e 5 frases cada um. Em seguida, nós vamos ter o corpo da notícia, que é o desenvolvimento do assunto como um todo. É o aprofundamento do que foi mencionado no lead e no sublead. Nele, deve-se explicar os fatos de maneira impessoal e descritiva. De maneira impessoal, é o que a gente entende quando o autor ele não coloca a opinião dele ali. Ele vai ser objetivo e vai apenas informar o assunto ali discutido. Geralmente é escrito na terceira pessoa do discurso. No corpo da notícia ele também deve ser bem descritivo, porque os leitores eles precisam compreender de forma detalhada o que aconteceu, como aconteceu, enfim. Na notícia nós vamos ter outros elementos também que fazem parte da sua estrutura, mas que não vão aparecer em toda e qualquer notícia. Chamada, linha fina, lead e sublead, corpo da notícia é algo que em toda notícia vai ter, né? Já esses outros elementos, como intertítulos, que são pequenos textos e vão servir para tornar o texto mais leve, mais organizado, mais fácil de ler, e o box, que é um texto que aparece na página entre fios, ou seja, entre um quadrado, sempre em associação com outro texto mais longo, ele vai apresentando informações complementares do assunto em questão, nem sempre vai aparecer em todas as notícias, mas são elementos também estruturais, né, que organizam a notícia como um todo. Agora a gente vai fazer a análise de uma pequena notícia e nós vamos identificar dentro dessa notícia esses elementos estruturais. A chamada dessa notícia é: Marcha das Mulheres tem luta contra o feminicídio como bandeira. Notem que essa chamada ela está
com a fonte diferente, já para chamar a atenção do leitor. Logo abaixo nós vamos ter a linha fina, que vai adiantar um pouco sobre o que vai ser tratado dentro do texto, dentro da notícia. É a seguinte: as mulheres estão sofrendo, mas comemoramos estarmos vivas. Não abaixaremos a cabeça. É uma fala de uma das manifestantes, né, Ellen Frida, que é uma das organizadoras também. Geralmente as notícias, sejam elas impressas ou digitais, vão apresentar uma imagem para complementar uma fotografia, né, que complemente o que está sendo falado, o que está sendo noticiado. Logo abaixo da imagem é a imagem de uma mulher levantando o nome de uma rua, Marielle Franco, né? Foi uma parlamentar que foi assassinada e não se sabe por que ela foi assassinada, né? Uma parlamentar influente no meio social e também influente pelo meio da questão do feminicídio, né? E aí com a morte dela envolveu-se várias polêmicas e até hoje não se sabe, não se identificou os acusados. Então, abaixo dessa foto, nós vamos ter uma legenda. A vereadora Marielle Franco, cujo assassinato completa um ano sem solução no dia 14, foi homenageada hoje na Marcha das Mulheres. E entre parênteses, nós vamos ter o nome dos fotógrafos, né, de quem fez a imagem. Agora, no primeiro parágrafo, como eu bem mencionei para vocês durante a explicação, nós vamos ter as informações principais, as informações do lead, né? A luta contra o feminicídio é um dos temas principais da Marcha das Mulheres no Distrito Federal. Então, aqui, está se dizendo o que aconteceu, a Marcha das Mulheres, né, em prol do feminicídio, onde aconteceu no Distrito Federal, que tem como lema, porque aconteceu, né, pela vida de todas as mulheres, resistiremos. O ato deste ano foi organizado em formato de cortejo. Então, foi organizado em formato de contexto, responde a perguntinha do como. Cada uma das 14 alas representava um grupo específico, entre elas mulheres do axé, movimento de mulheres negras, lesbitrans, de mulheres LGBT e o feminismo popular. Então, quem realizou, né, isso? Aí tem a fala de Ellen Frida. Essa fala foi retirada do corpo da notícia e colocada lá para ser a linha fina, antecipando, né, de forma resumida o que se vai falar dentro da notícia. Geralmente a linha fina ela é retirada de uma parte do texto. Esse é um recurso muito utilizado pelos jornalistas para chamar mesmo a atenção do leitor. Aí diz: as mulheres estão sofrendo, mas comemoramos estarmos vivas. Não abaixaremos a cabeça, diz Ellen Frida, uma das organizadoras, representando a Casa Frida, espaço cultural em São Sebastião, a 22 quilômetros do centro da capital. Aí vamos ter o corpo da notícia, né? Onde vai se apresentar informações mais detalhadas, descritivas. Notem que o autor ele é bem pessoal, ele não expõe a sua opinião pessoal. Independente dele ser contra ou a favor da marcha, em nenhum momento a gente consegue perceber essa opinião dele dentro do texto. No ano passado, 53 assassinatos de mulheres foram classificados como feminicídio pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais do que o dobro registrado em 2017, que foram 24 casos. Segundo o Ministério, houve 7.036 tentativas de feminicídio em 2018, 2,5 vezes a mais do que o ano anterior, 2.749. A concentração começou às 16 horas em frente à rodoviária de Brasília, no centro da cidade, na Espanha dos Ministérios. Notem que aqui, quando ele colocou na rodoviária de Brasília, no centro da cidade, na Espanha dos Ministérios, ele detalhou, ele descreveu onde aconteceu, né?
A marcha começou por volta das 19 horas. Mulheres de todas as idades, das mais diversas partes do Distrito Federal, estavam presentes. Parlamentares federais e distritais também participaram do ato. Então, notem que no corpo da notícia ele procurou ser um pouco mais descritivo. Ele desenvolveu melhor o que foi descrito lá no lead, na linha fina, né? Ele informou melhor o seu leitor de como aconteceu de forma mais detalhada. É importante que vocês se atentem, geralmente quando leiam a notícia, a fonte de onde essa notícia foi retirada. Então, essa que eu acabei de ler para vocês, ela foi retirada do site exame.abril.com.br. É uma notícia do Brasil, ok? Bom, essas são as características de uma notícia, né? As características principais. No meio jornalístico, eles dão nome para essas características de pirâmide invertida, em que as informações elas vão aparecer, as informações principais, mais importantes, elas aparecem primeiro e aí nós vamos seguindo para as informações menos importantes. Então, na pirâmide invertida, primeiro vai aparecer as informações do lead, que é aquele primeiro parágrafo que responde as perguntinhas que, quem, onde, quando, como, por que aconteceu. Essas são as informações mais importantes de uma notícia. Depois vem os dados secundários e os detalhes menores. Então, esse recurso de pirâmide invertida é muito utilizado pelos jornalistas na hora de construir, na hora de produzir uma notícia. Por hoje, meus amores, é só. Essas são as características específicas de uma notícia, as características principais. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que eu falei até aqui. Qualquer dúvida, eu e a professora Eliana estaremos à disposição de vocês. Não se intimidem, né? Procurem entender, procurem compreender o assunto. Tiveram dúvidas, falem com a gente. Então, depois que vocês assistirem essa videoaula, vocês vão resolver as atividades da segunda apostila, né? A apostila do segundo bimestre, página 3 à página 7. O gabarito ele vai ser disponibilizado nas nossas turmas de Classroom, com os códigos que estão aí na telinha de vocês. E as dúvidas vocês podem tirar diretamente com a gente em nossos WhatsApps, tá? Assim como as respostas vocês devem enviar pra gente. Até a próxima, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e um abraço virtual. Tchau, tchau!